Bom dia, igreja. Paz, alegria estar com vocês. Muito bom, muito bem. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, Deus. Te louvamos, Deus, porque temos o privilégio, Pai, de podermos receber a Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, porque, Deus, tantas pessoas não podem estar reunidas, Pai, em Teu nome, em tantos lugares, mas o Senhor nos deu esse privilégio de poder Te servir, Te amar, Pai. Isso tudo acontece porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Nós Te pedimos, Pai, faz crescer esse amor, Pai. E que esse amor, Pai, possa transbordar a ponto da Tua palavra poder encontrar um solo fértil no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Uma alegria sempre a gente estar compartilhando aquilo que Deus tem falado. Hoje a gente vai fazer, irmãos, uma viagem. Quem gosta de viajar? Quem descobriu que o dólar está quase R$6 e não dá para viajar? Mas que bom que a gente está aqui. Que bom que a gente está aqui. A gente pode viajar juntos. E hoje, irmãos, a gente vai fazer uma viagem partindo de Israel. Ó, que bênção. E a gente vai até a Turquia. Só passando por lugares maravilhosos onde Deus quer nos ensinar algumas coisas. O título da nossa mensagem aqui hoje é Shema Israel. Shema Israel. O título dessa mensagem tem a ver com esse negócio aqui que acabou de aparecer na tela. Né? Quem sabe o que é esse negócio aí que apareceu na tela? Aí, é o que? Craque, vamos lá, craque. O que é isso aí? Isso é uma mezuzá. A mezuzá, ele é um símbolo, né, hebraico, né, que é bíblico, que o Senhor colocou ali como mandamento para o povo de Israel, que deveria estar nos batentes das portas, né, de todas as casas, escritórios, de todos os lugares de negócio, onde, né, os judeus, o povo de Israel, entrasse ou saísse. Então, se talvez você já foi em algum lugar onde o proprietário daquele lugar é um judeu, provavelmente você já viu isso, né? Seja uma casa, seja um comércio, seja um escritório, né? Em todos os lugares que eu trabalhei, as empresas sempre foram, né, judaicas, e em toda nossa porta tem essa mezuzá. Essa mezuzá em especial, ela está aberta, né? Toda mezuzá tem um rolinho, né, que fica bem enroladinho, porque o que você costuma ver é só, né, essa casca aqui, esse exterior, né, nos batentes das portas. Mas dentro desse exterior tem esse rolinho que ele fica enroladinho, guardado aqui dentro. No caso da foto, propositadamente, eu o abri. Por quê? Porque nós vamos ler essa passagem. Né? Essa passagem que está dentro desse rolo, que está dentro da mezuzá, está em Deuteronômio, no capítulo 6, nos versículos 4 a 9. E aí nós vamos começar aqui, né, a nossa viagem. Deuteronômio 6, versículos 4 até 9. E aí a gente vai entender por que o título dessa mensagem é Shema Israel. Né? Shema é ouça Israel. E esse Shema Israel, ele é uma série de mandamentos que, obviamente, tem que estar nessa mezuzá. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, fala assim: ouça, ó Israel, ou seja, Shema Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva onde? Nas batentes das portas das suas casas e de seus portões. Amém? Então, essa passagem, irmãos, ela é tão importante, mas tão importante, que Deus mandou fazer, Deus pediu para que Israel fizesse símbolos, atos proféticos, para que todo membro do povo de Israel, todo membro do povo de Deus, isso vale para nós, né? É para nós essa mensagem, é para nós que Deus está falando, ouça, né? Shema igreja, Shema Israel, ouça, povo de Deus, o que eu quero te ensinar. E o que Deus quer nos ensinar a ponto de que a gente, né, não importa onde a gente entre, a gente tem que ter uma lembrança disso.
Não importa onde você vá, se você entra na sua casa, você tem que ver, né, isso aqui e se lembrar daquilo que está escrito aqui. Se você entra no escritório, você tem que olhar para isso aqui e se lembrar do que está escrito aqui e guardar esse mandamento. Se você vai num comércio, você tem que olhar para isso e lembrar daquilo que está escrito aqui. Isso é tão sagrado, né, que todo judeu, né, principalmente os mais ortodoxos, antes de entrar nos lugares onde eles adentram e encontram, né, a mezuzá no batente das suas portas, eles encostam e eles dão, né, um beijo, né, como um sinal de reverência em relação àquilo que Deus quer nos ensinar nesse mandamento. Esse ato profético, né, de colocar, né, esse mandamento aqui, né, na porta, ele não para por aí, né? A gente já vai ver um outro elemento. Até alguns meses atrás eu tinha citado isso numa pregação e eu tinha ficado devendo, né, trazer uma fotinho para vocês, que eu tinha falado ali no contexto de, né, discipular pais e filhos e tal, mas eu já vou mostrar uma fotinho com relação a isso e continuar nossa viagem aqui por Israel, né? Aproveitando que o dólar está a 6, a gente fica aqui, né, viajando por aqui. Mas qual é o mandamento? O que é tão importante a ponto de onde quer que você for, Deus quer que você se recorde disso, né? O que o Senhor está dizendo, ouça, é o que vem na sequência. Ame o Senhor teu Deus. Mas não ame de qualquer jeito. Ame com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. A palavra aqui, irmãos, é sobre amor. A palavra de hoje é sobre amor. Amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Um dia, né, talvez a gente, né, os irmãos vão se recordar, os mestres da lei estavam no momento que eles queriam pegar Jesus no flagra. E eles estavam, né, com o intuito de fazer Jesus cair numa armadilha a ponto de que ele fosse preso. Né? Se vocês forem lembrar, uma vez até trouxeram uma pessoa para Jesus que tinha sido pega em flagrante adultério. Eu sempre brinco, que acho muito engraçado, né? Quando foi pego em flagrante adultério, era um homem com uma mulher, né? Mas só trouxeram a mulher para Jesus, não sei, né? Não sei porquê, talvez razões daquela época, mas só trouxeram a mulher. E por que trouxeram uma mulher pega, na época, para Jesus, em flagrante adultério? Porque na lei da época, né, o adultério não era só um pecado, mas o adultério ele também era um crime. E na época, o crime do adultério era, né, ele era punido com pena capital, tanto para o homem quanto para a mulher. E por que trouxeram aquela mulher dizendo assim, olha, Jesus, acharam essa pessoa aqui, né, em flagrante adultério? Porque eles queriam que Jesus usasse a lei. Porque se Jesus dissesse assim, a lei de Moisés fala, né, que essa mulher tem que ser, né, pena capital. O que queriam fazer? Iriam levar Jesus para os romanos e dizer assim, olha, Romanos, esse homem aqui, Jesus, ele está querendo passar por cima da autoridade romana, porque naquela época só os romanos poderiam, né, condenar alguém à morte. Tanto é que Jesus foi condenado à morte por quem? Por Pôncio Pilatos. Então Jesus não podia condenar aquela mulher à morte segundo a lei da época. Mas Jesus também não podia quebrar a lei. E a lei dizia que aquela mulher deveria ser condenada, né, pela pena capital. Então, caso Jesus falasse, não, isso aqui não é nosso problema, isso aqui não é nosso assunto, iriam ter um motivo para dizer assim, tá vendo? Esse homem que vocês tanto acreditam, ele está desrespeitando a lei de Moisés. Caso ele dissesse assim, cumpra-se a lei de Moisés, eles iam ter um motivo para dizer para os romanos assim, ó, esse homem aqui está se incitando contra a autoridade romana. Então tudo que eles perguntavam para Jesus naquele momento era uma tentativa de fazer uma pegadinha. Só que Jesus, né, tinha um nível de sabedoria um pouco mais alto e falou assim, tá bom, a mulher tem que ser condenada à morte, né? E aí a Bíblia fala que Jesus se assentou, pegou um palitinho e começou a escrever na areia. E aí ele falou assim, tá bom, o primeiro que quiser pegar a pedra pode pegar, só que tem que ser quem não tenha pecado nenhum. E aí, obviamente, né, a Bíblia fala que, a começar dos mais velhos, né, eles começaram a sair dali, porque não tinham como resistir às palavras de sabedoria do nosso Senhor. Mas o que isso tem a ver com o mandamento aqui, né? Nesse mesmo contexto,
Os mestres da lei queriam provocar Jesus para fazê-lo cair em outras pegadinhas da lei. E um homem veio perguntar para o Senhor e perguntou: mestre, qual é o mandamento mais importante? E por que essa pergunta é importante? Porque Tiago, no capítulo 2, versículo 10, não precisa abrir, mas ele fala assim, que se alguém peca em algum aspecto da lei, ele peca em todos os aspectos da lei. O que isso quer dizer? Talvez muitos de nós já ouvimos uma expressão que fala assim, que não existe um pecadinho e um pecadão. Alguém já ouviu essa expressão? Por que essa expressão, eu digo que ela é uma meia-verdade? Ela é 75% verdade, mas eu vou explicar para vocês por quê. Porque, de fato, Tiago, capítulo 2, versículo 10, fala assim, que se alguém peca em algum aspecto da lei, ele peca sobre todos. Não existe ninguém que é menos culpado e que Jesus, quando foi na cruz, não precisou de muitos litros de sangue para perdoar. Do tipo assim, não, seu pecado é tranquilão. Todos os homens pecaram e estão longe de Deus. Todos nós pecamos e estamos longe de Deus. E como que nós podemos nos achegar ao Senhor? Pelo reconhecimento do seu sangue e do seu sacrifício. Não importa qual seja o nosso pecado. Então, diante um dos aspectos da lei, de fato, não existe diferenciação de pecados. Mas existe diferença entre consequências de pecado. Então, de certa forma, existe algum pecado que pode me levar a uma punição maior ou menor. Tanto é que alguns pecados são crimes, outros não são crimes. Ou seja, se eu mentir, eu peco contra Deus, mas ninguém pode me levar para a cadeia. Mas se eu agrido alguém, dependendo de quem for, eu posso ser preso. Então, existe uma diferença entre consequências, mas todos eles nos afastam de Deus. Todos eles nos podem levar para longe da salvação. E é por isso que essa pergunta era importante para Jesus. Tem lei mais importante? Se a própria palavra nos mostra que toda quebra de mandamento pode nos levar à condenação. E aí Jesus dá uma resposta interessante também, para os mestres da lei. Eles falam assim: a lei mais importante é essa aqui. Ouça, ó Israel, o Senhor é o único Senhor, e você deve amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então o próprio Cristo colocou este mandamento aqui como o mais importante, mesmo diante da possibilidade de ser pego em contradição pelo fato de que todos os mandamentos da lei eram importantes. Mas se todos os mandamentos da lei de fato são importantes, por que esse aqui é mais? Por que Jesus colocou isso aqui num patamar acima? Por que isso aqui é de fato, ouça Israel, Shema Israel, ouça a igreja, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força? Porque sem amor, a gente não consegue obedecer. Então não é de certa forma que os outros não sejam importantes, porque Jesus ele veio para cumprir a lei. Jesus não veio negar a lei. Toda a lei de fato era importante, mas sem esse amor, o respeito a qualquer mandamento se torna impossível. Porque a autoridade pelo medo, ela tem duração limitada. Porque se eu respeito, o meu pai ou o meu chefe somente pelo medo e não pela admiração, e não pelo carinho, e não pelo respeito, e em última instância, não pelo amor, no máximo eu vou obedecer quando me for conveniente. Mas quando eu amo, tudo que ele falar, eu levo a sério. Quando eu amo, tudo o que ele me pedir, eu vou fazer com alegria. E não, não, que coisa mais chata, eu tenho que fazer. Mas eu vou fazer com alegria. Por quê? Porque eu amo e eu aprendi a amar. Amém? E isso de fato era tão importante a ponto de ter que estar no batente da nossa porta. Mas não só no batente da nossa porta, A Bíblia fala que a gente tem que repetir isso com frequência para os nossos filhos, ou seja, passar essa mensagem, dizer,
O que é de mais importante para vocês aprenderem, filhos? Vocês têm que amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E aí, qual foi o símbolo que foi colocado aqui como mandamento? Amarre esta lembrança na sua mão e prenda também na sua testa. Tanto é que existe um outro conceito, né, ritualístico judaico. Aqui é uma mezuzá mais moderninha, ó. Tá vendo? Aqui se você for no Alberto Einstein, né, como diria o presidente antigo, né, no hospital ou em qualquer outro lugar, você vai encontrar essa aqui mais moderninha. Mas existe um outro elemento ritualístico que é esse aqui. Alguém já viu essa caixinha? O fato de ser de lado é mais uma tradição do que propriamente um mandamento. Não tem nada na lei, é até uma boa pergunta. Não tem nada na lei que fale a respeito da mezuzá estar meio inclinadinha. Mas em geral existe uma tradição de deixar ela como se fosse na direção da parte de dentro da casa. Mas isso é mais uma tradição do que propriamente um mandamento. Mas você tem razão, em geral elas estão inclinadinhas. Esse outro aqui, essa caixinha aqui é o que? É tefilins. São os tefilins. O que são os tefilins? Os tefilins são uma caixinha. Porque esse mandamento aqui, além de pedir para que essa lei seja colocada no batente da porta, ela também fala que ela deve ser colocada nas nossas mãos e nas nossas testas. Né? Tem um símbolo profético, né? Nas nossas mãos, para que nós possamos nos lembrar. Né? Quando a gente escreve uma coisa na mão, é porque é muito importante, a gente não pode esquecer. Né? A minha esposa, ela é meio esquecidinha, então às vezes bota um negocinho na mão aí para não esquecer, né? Mas por que na testa? Para que os outros também possam ver isso dentro de nós, né? Tem a brincadeira que a gente faz com as crianças, né? Que a gente escreve um nome e coloca na testa. Por quê? Porque todo mundo consegue ver, menos ela. E aí ela tem que adivinhar o que está escrito, né? Vocês já viram crianças fazer esse tipo de brincadeira? Por quê? Porque todos devem ver o quê? Essa verdade dentro de nós. E nós também devemos recorrer a ela, nos lembrando que ela é uma verdade. E ela tem que ser atada. Então, esse elemento aqui, né, talvez vocês já tenham visto em alguma cena, de alguma série, algum filme, alguma coisa. Isso aqui é o tefilin, que é uma caixinha, que é essa caixinha que está aberta aqui. E o que está dentro dessa caixinha? O rolinho escrito: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E aí ela é atada. Ela está indo para a mão, no braço aqui, e ela está na sua testa. E aí com esse elemento, né, o povo de Israel faz as suas orações. Pode apagar aí. É até aqui que a gente vai entender. Então, assim, por que isso é tão importante? Por que isso é tão fundamental? Porque sem amor a gente não vai para lugar nenhum. A gente pode até, não, eu vou tentar me convencer disso. Mas sem amor, a gente não vai longe. A gente não vai longe. E aí eu vou navegar em alguns conceitos bíblicos, né? Mostrando por que o amor torna a obediência à palavra de Deus, né? A obediência ao mandamento, né? A nossa vida em santidade, nosso andar com Cristo, né? Caminhar, né, com o Senhor Jesus, só pode ser feito à medida que a gente o ama. Mas a boa notícia, e a gente, né, vai chegar lá no final, a boa notícia é que mesmo que a gente se autoavalie e fale assim, olha, meu amor está meio mal pelas tabelas, né, o Senhor pode fazer esse amor crescer dentro de nós. Amém? Então, vamos navegar biblicamente por alguns elementos que mostram o amor como sendo, né, o elo que nos impulsiona, né, a andarmos com o Senhor. E a gente vai concluir, né, aprendendo como aumentar o nosso amor, como amá-lo com mais intensidade, como fazer cumprir esse Shema Israel, Shema Igreja, ouça povo de Deus. Nós devemos amar o Senhor e nós devemos fazer com que esse amor cresça dentro de nós. Amém? Vamos para o Salmo 115. Salmo 115, né, ele mostra que o amor nos faz assemelhar com o nosso objeto amado, né? Todo mundo já viu, né, aqueles casais
de velhinhos, que você olha para aqueles casais e fala assim, nossa, mas como eles estão parecidinhos, né? Por quê? Porque o amor nos faz assemelhar com o nosso objeto de paixão. Salmo 115, versículo 4, fala o seguinte. É uma advertência contra o povo de Israel numa época que eles estavam caindo em idolatria. E por que o Senhor estava fazendo essa advertência, né? Porque ele diz o seguinte, os ídolos, no versículo 4, não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas eles não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não respiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Garganta, mas não falam. Aqueles que fazem os ídolos, aqueles que neles confiam, aqueles que neles se aproximam, aqueles que os adoram, eles ficam exatamente iguais a estes. Ou seja, a gente tem uma similaridade com aquilo que a gente está conectado. A gente se assemelha àquilo que a gente valoriza. A gente se assemelha àquilo que a gente adora. Então a advertência aqui para Israel é dizendo o seguinte, ó, se você adorar um ídolo mudo, você vai ficar mudo. Se você adorar um ídolo que não tem vibração, você não vai vibrar. Você vai ficar imóvel, você vai ficar inerte, você vai ficar sem paixão. E é isso que a gente quer. Afinal de contas, a gente tem que amar o Senhor com toda a nossa força. Com toda a nossa força. Quem viu o jogo do Brasil e Uruguai? Vocês já descobriram que eu gosto de esporte, né? E assim, o que deixou todo mundo maluco ali? E o pessoal jogou, perdeu, aí foi lá, abraçou o uruguaio. Tá bom, desceu e tal. Eu falei assim, gente... O que é isso? Eles acabaram de ser eliminados. Aí foi muito engraçado, porque é o seguinte, eu não estou de maneira nenhuma fazendo uma apologia à violência. Alguém aqui viu o jogo seguinte? Porque o Brasil foi eliminado nas quartas de final, E aí o Uruguai passou. E o Uruguai pegou a Colômbia na semifinal. Foi, 3 dias atrás. E o que aconteceu? Alguém viu? O jogo, o Uruguai perdeu. O Uruguai que tinha ganhado do Brasil. Os caras perderam o jogo, mas eles estavam numa revolta. Mas os caras, assim... Gente, aconteceu um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. O jogador... E, de novo, não estou fazendo nenhum tipo de apologia, tá? Vocês vão entender por que eu estou falando isso. O jogador, ele estava tão transtornado pelo fato de ele ter perdido, que aconteceu um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. O jogador saiu do campo e ele subiu na arquibancada para agredir um torcedor que estava xingando o cara. Normalmente é o contrário, Eu nunca tinha visto isso. Alguém já tinha visto um negócio desse? Mas por que eles estavam tão transtornados? Porque eles estavam apaixonados por aquela vitória. Eles queriam ganhar de todo jeito. E é claro que tem um nível de descontrole aqui. Eu não estou aplaudindo isso. Mas assim, existe um lado aqui que é assim, uma reação ao fato de você... não, ganhei, perdi. Não, que beleza. E assim, qual que é o nível do nosso amor pelo Senhor? Porque assim, o nível do nosso amor pelo Senhor tem que ser infinitamente maior do que por um negócio assim, porque beleza, vai ganhar, não, legal, o que vai ganhar? Ganhou uma medalha, ganhou um dinheirinho, os caras já são tudo milionários, um dinheirinho a mais, um dinheirinho a menos, vão ganhar uma vitória, um aplauso, mas assim, existia ali, assim, uma paixão pela vitória, e é uma vitória humana, é uma vitória que, como Paulo fala, os atletas na Olimpíada, eles se matam. Paulo, a Olimpíada já existia naquela época, Os atletas na Olimpíada já se matavam para ganhar o quê? Uma coroa corruptível. E nós temos diante de nós aquilo que o Senhor fala, que é uma coroa incorruptível. E muitas vezes a gente está assim, não, tá, tudo bem. Não, se desviou, que pena. O meu amigo ali vai para o inferno, azar dele, E Jesus fala assim, a gente tem que ter um nível de intensidade na nossa paixão pelo reino de Deus, porque assim,
o reino do Senhor, o reino de Deus é a verdade. Todas as outras coisas passam. Todos os outros aplausos passam. Todas as outras vitórias passam. Todo o dinheiro natural se desvaloriza. Está aí o dólar que não mente para deixar a gente mentir. Então tudo aquilo pela qual a gente se mata aqui na terra, diante da perspectiva celestial, não vale de nada. E qual que é o nível de paixão que a gente tem pelas coisas celestiais? Muitas vezes a gente está querendo o Brasil lá. Não ganhou, beleza, glória a Deus, na vitória ou na derrota. Gente, o Senhor está dizendo: ame o Senhor teu Deus com toda a tua força. Aumenta o nível da sua intensidade. E é por isso que, os judeus precisavam ser lembrados disso, nós precisamos ser lembrados disso, porque senão a gente se torna parecido com o que a gente adora. O que a gente adora? Aquilo que a gente valoriza. O que a gente valoriza? Tem várias formas da gente autodetectar aquilo que a gente valoriza, né? Aquilo que a gente está conectado. Onde a gente passa nosso tempo? O que a gente está buscando? Quais são as nossas intenções? E é a isso que a gente vai se assemelhar. Mas se a gente se assemelhar ao Deus que ama, eu garanto que o seu nível de paixão vai aumentar. Amém? Não precisa agredir o jogador da arquibancada, Não precisa pegar o irmãozinho que está se desviando e falar assim: você vai se converter em nome de Jesus, e pá! Não precisa fazer isso, tá? Igual o jogador do Uruguai. Mas a gente precisa ter paixão, a gente precisa ter amor pelo reino, a gente precisa ter, levar, o Senhor Jesus, levar as verdades espirituais, não só muito a sério, mas colocar isso num nível de paixão e intensidade, que esteja no seu devido lugar, Amém? Outra, Salmo 27, outro princípio sobre amor que nos ajuda aqui, a que ele se torne possível nos levar à vida de obediência da palavra. Salmo 27, versículo 4. Eu amo esse salmo. E Davi, ele é sempre uma inspiração para nós. Uma oração de Davi, ele fala assim, Salmo 27, versículo 4. A única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo. Eu acho muito engraçado, quando Davi fala assim, a única coisa que eu peço ao Senhor, Como se a gente não tivesse registrado aqui milhões de pedidos de oração de Davi, Mas ele fala assim, a única coisa que eu peço ao Senhor. O que isso quer dizer? Dado que não foi de fato a única coisa que ele pediu. Mas tem um elemento aqui, Quando você fala assim, quando um pai fala para o filho, Tipo, o filho pergunta assim, pai, o que você quer? E você fala assim, filho, a única coisa que eu quero. A única coisa que eu quero. Em geral, o pai fala para o filho assim, a única coisa que eu quero é que você me obedeça, o resto já está valendo. O resto vem no lucro, mas se você me obedecer já está valendo. Mas aqui é o filho para o pai, não o pai para o filho. E Davi fala assim, se tem uma coisa que eu peço, é quase como que ele esteja querendo dizer o seguinte, se eu tivesse a oportunidade de pedir uma só coisa, eu pediria isso. Porque isso é a única coisa que eu peço. Ou seja, eu vou pedir outras coisas, mas essa aqui é a mais importante. Essa aqui é como Jesus falou. O que é o mais importante? Ouça, ó Israel. Aqui é Davi dizendo, de tudo que eu vou pedir, essa aqui é a mais importante. Por quê? Porque é o meu maior desejo. É o meu maior desejo. E qual é esse desejo? E ele fala assim, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Tudo o que Davi queria era dizer o seguinte, se eu pudesse, eu queria morar em Deus. Eu queria, fazer da casa de Deus a minha casa. Tipo, pôr um colchão aqui e falar assim, eu quero contemplar a beleza do Senhor. Davi via o Senhor, como um fim e não como um meio. O que eu quero dizer com isso? Davi, ele era apaixonado por Deus.
não pelo que Deus poderia proporcionar. Qual que é a diferença de Davi para Saul, né? Por exemplo, né? Saul foi o rei anterior que foi rejeitado por Deus. E Saul foi rejeitado por Deus porque ele via, outro dia eu ouvi essa expressão, achei engraçado, ele via Deus tipo como um Uber. Por que ele via Deus como Uber? O que quer dizer isso, né? Quando você chama o Uber, ou táxi, ou 99, ou qualquer outro carro de aplicativo, você não está chamando o cara para você passar tempo com o motorista. Você simplesmente quer que o motorista te leve no seu lugar, o mais rápido e o mais barato possível. Ele é o meio, ele não é o fim. E muita gente, assim como Saul, via Deus como um meio. Um meio para quê? Deus é o meio pelo qual eu faço minha oração para conseguir a minha bênção, conseguir a minha glória, conseguir o meu emprego, conseguir a minha casa, conseguir, né, o meu carro. Então muita gente, né, e esse é um perigo para nós. Muita gente, né, parece que só está buscando a Deus quando está precisando de alguma coisa. Mas aí quando está bem, não, agora estou bem. Agora não estou precisando buscar tanto a Deus. Isso é um sinal, né? E eu falo isso para mim mesmo, né, dizendo o seguinte: será que a minha intensidade de busca ao Senhor, ela é muito maior quando eu estou precisando de alguma coisa? Não que Deus, como Pai, não possa conceder, porque é da natureza do Pai abençoar. Jesus mesmo falou: eu sou Pai. Se um filho me pede um pão, eu não devolvo com a pedra. O Pai quer abençoar. É da natureza do Pai fazer isso. Mas a questão é, qual que é a intenção da nossa busca? A intenção da nossa busca é: eu amo o Senhor de todo o meu coração. Eu quero contemplar sua beleza. Eu quero morar na sua casa. E é claro que eu também preciso de coisas. Ou será que a minha intenção é: não, eu estou com o coração nas coisas que eu preciso e Deus é só um Uber para me fazer chegar até lá? Saul fazia assim, né? Quando Saul desobedeceu, né, o caso clássico ali da rejeição de Deus, né, foi quando ele estava esperando o profeta fazer um sacrifício e ele não topou esperar o tempo que o profeta tinha estabelecido que chegaria. E aí meio que quando ele dá os 49 do segundo tempo, ele fala assim, está meio impaciente, ele fala: quer saber, faço eu mesmo aqui o sacrifício. E é algo que caberia ao profeta. E aí quando ele está fazendo o sacrifício, chega, né, o profeta Samuel. E aí Samuel olha para ele e fala assim: olha, Deus está te rejeitando, porque você não ama a Deus de todo o coração. Você não está se submetendo ao que Deus tinha falado para você. E aí a resposta de Saul, ela é muito assintomática. Saul fala assim: Samuel, só faz um favor para mim. Me honra diante desses caras aqui. Não fala isso aqui na frente de todo mundo, porque vai pegar mal. Por quê? Porque ele estava preocupado com a opinião dos outros. Ele estava preocupado com aquilo que Deus poderia proporcionar para ele em termos de honra diante da sociedade. Ele não estava preocupado em adorar e alcançar e amar o coração de Deus. Davi, por outro lado, né, tem aquele episódio clássico de quando a arca chega, né, em Jerusalém, e ele está tão feliz que ele tira as roupas de rei, coloca uma túnica e sai dançando, pulando no meio do povão ali. E aí a esposa dele está lá no palácio, no alto da torre, dizendo assim: nossa, que vergonha, o rei. E aí Davi fala assim: olha, diante de Deus, eu não estou nem aí. Eu estou dançando, me alegrando com o Senhor, porque é a Ele que eu valorizo. Deus não é para mim, né, um meio para eu conseguir as coisas. É claro que o coração de Deus é abençoar. Então não é que a gente não possa, né, pleitear e guerrear pelos nossos pedidos de oração. Inclusive a palavra fala que a gente deve fazer isso. Mas lembrando que Deus é o nosso fim. Ele é o trajeto final do Uber, não o intermediário, tá bem? E outro elemento importante do amor, né? João capítulo 3, versículo 16, né?
Tudo isso nos lembrando que são os princípios do amor que viabilizam a obediência, que permitem com que, né, nós possamos viver a palavra. João capítulo 3, versículo 16, um versículo bem conhecido. Diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então olha o amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu. Esse é o tipo de amor que nos impulsiona a uma entrega. Deus amou tanto que de tal maneira entregou. Quando a gente ama muito, a gente valoriza o ato da entrega. É um amor, né, sacrificial. É um amor que abre mão de si em prol, né, daquilo que é o alvo do nosso amor. Por isso que a mãe, né, fica até sem comer para que o filho se alimente primeiro. Por isso que, né, o coração dos pais é o filho primeiro. Por quê? Porque é o amor sacrificial. E esse amor de Deus para conosco, que nos amou tanto a ponto de ter dado o seu único filho, né, para morrer em nosso lugar, ele deve gerar uma correspondência em nós. Ele deve gerar também uma correspondência em nós, porque se Deus nos amou dessa forma, nós devemos também amá-lo de volta com essa inspiração, né? Eu não sei se os irmãos já acompanharam um pouco do seminário, né, que a gente tem online na igreja, e uma das aulas que eu dou no seminário é a aula de alguns avivamentos históricos, né, momentos da história onde houveram grandes avivamentos e grandes coisas aconteceram na humanidade. Eu vou citar dois aqui, né, que estão na nossa aula. Um deles é o avivamento dos jovens moravianos, né? Quem eram esses jovens moravianos? O primeiro povo que viveu o protestantismo de fato como nós conhecemos, né, ele nasce a partir de Lutero. Mas antes de Lutero houveram alguns primeiros reformistas, só que eles foram mortos. E aí a sua sequência ela ficou interrompida. Mas um deles, chamado John Huss, que viveu no que se chamava na época de Bavária, tipo, entre a República Tcheca e o sul da Alemanha, né? John Huss, ele deixou, né, um legado ali. E haviam seus seguidores que, apesar de não serem denominados, né, muitos como protestantes até Lutero, depois passaram a ser denominados como protestantes também. E aí entram essa turma dos jovens moravianos que os seguiram, né, ali naquela região da Bavária. E esses jovens, eles tinham uma vontade muito grande de se entregar em sacrifício pela obra missionária. E foi mais ou menos naquela época que teve o auge da escravidão, principalmente na América do Sul e América Central. E aqueles jovens tinham sido tocados pelo Espírito Santo para pregar entre os escravos. Só que tinha um problema complicado, técnico para eles. Porque eles queriam entrar nos navios e irem para a América do Sul e Central para pregar o Evangelho. E eles não conseguiam. Por quê? Porque eles eram brancos. E aí naquele momento a escravidão era só dos homens negros. Então eles não conseguiam, né, homens e mulheres, eles não conseguiam entrar nesses navios. E aí o que eles fizeram? Eles se venderam, né, para as companhias que faziam esse comércio, né, terrível da escravidão, para pelo menos entrar, mesmo que eles não conseguissem chegar, né, no destino final, nas fazendas, eles pelo menos podiam entrar no navio e conseguir, durante a viagem, pregar para aquela população, ainda que depois eles não conseguissem ir para o mesmo lugar de trabalho pelo fato de eles não poderem ser escravizados. E muitos deles, né, tiveram que abrir mão de tudo para entrar nesses navios e pregar a palavra. E eles tinham um grito de guerra, é muito engraçado, né? Eles tinham um grito de guerra e esse grito de guerra ficou imortalizado na história.
né, que quando o navio com alguns desses jovens estava partindo, né, eles foram ali para aquela região do Caribe, que tem o Haiti, a República Dominicana, Cuba, aqueles lugares, aquelas ilhas onde tinha muita plantação e muita escravidão negra, né? Quando o navio com esses jovens moravianos estava partindo, eles soltaram um grito que acabou virando, né, o grito de guerra deles. E eles tinham dito nessas palavras, né, que o cordeiro imolado receba uma recompensa pelo seu sacrifício através de nós. Que o cordeiro imolado de Deus receba, através das nossas vidas, uma recompensa pelo sacrifício que Ele fez por nós. Era esse o nível de entrega, né? Era esse o nível do amor que esses caras tinham por Deus, a ponto deles, né, fazerem o que aos olhos de qualquer um é uma absoluta loucura. Por quê? Porque eles entenderam um princípio. E aí, qual princípio é esse? E eu achei isso muito legal, aprendi isso também nesse estudo dos avivamentos, mas aí foi no estudo de um avivamento da Argentina, né, que aconteceu na década de 60, 70, né, na Argentina, e alguns dos pregadores, inclusive ainda estão vivos, né? Tem um pregador conhecido, chama Jorge Mitian. Ele está bem velhinho. Ele de vez em quando vem para o Brasil e tal. Ele já até fez umas lives aqui, a gente transmitiu aqui na igreja algumas coisas antigas deles. Mas quem falou essa frase aqui foi um pastor amigo dele chamado Jack Schisler, que também participou desse avivamento argentino na década de 60 e 70. E ele cita um versículo de Lucas 20, capítulo 18, que diz o seguinte, Lucas 20, capítulo 18, que fala o seguinte, e que tem a ver com o princípio que levou à entrega desses jovens também moravianos. Ele fala o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, Jesus está falando, se tornou a pedra angular. Quem tropeça nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela, a pedra, cair, será reduzido a pó. Eu olhava para esse versículo e não tinha entendido. E aí, estudando esse avivamento, eu entendi porque esse pastor, já falecido, ele explica. E ele fala o seguinte: qual é o princípio que aqueles jovens entenderam? Que a entrega, ela é inevitável. A entrega para Deus, ela é inevitável. Todo mundo vai ter que se entregar para Deus. Pelo amor ou pela dor. A entrega, ela é tão inevitável que a Bíblia fala que toda língua vai confessar o nome de Jesus. Todo joelho vai se dobrar ao nome do Senhor, nem que seja diante do tribunal do julgamento. Então toda a terra vai se encher da glória de Deus. Só que alguns vão ser mais espertos e eles vão se lançar sobre a pedra. E por que os mais espertos, eu brinco, né? Os mais espertos são sábios, né? Minha mãe me ensinou, toda mãe falou isso, né? Diferença do sábio e do inteligente, né? O inteligente, ele toma o choque, se machuca e não põe mais a mão na tomada, né? O sábio vê o inteligente lá tomando choque e fala assim, eu que não vou botar minha mão na tomada, né? Então o sábio aprendeu com o erro dos outros, né? Mas brincadeiras à parte, todo mundo vai ter que se entregar para Deus. Todo mundo vai ter que se entregar para Deus. Tomara que seja antes, pelo amor, né? Porque senão, a pedra vai cair sobre nós. E quando a pedra cai sobre nós, e a gente é reduzido a pó, é muito mais difícil da gente ser restaurado. Quando a gente se lança sobre Deus, e é isso que Jack Schisler falava, quem tropeça na pedra, quem se lança sobre a pedra, será despedaçado. Mas qual que é a vantagem de quando a gente é despedaçado? O próprio Deus nos restaura. Mas se a gente resistir à entrega, se a gente fechar o nosso coração, um dia a pedra cai sobre a nossa cabeça. E aí,
quando a gente é reduzido a pó, a situação fica muito complicada. Então a entrega é inevitável. A entrega é inevitável. Que a gente seja, né, mais proativo e a gente possa se lançar sobre o Senhor, né, antes. E isso possa ser para nós, né, algo que faça viver João 3,16, porque quem ama se entrega. Quem ama se entrega, porque o amor impulsiona a entrega. Da mesma forma como o amor nos faz assemelhar com o Senhor. O amor, ele deve ser olhado, né, como o fim. O Senhor é o nosso alvo e não o meio para o qual a gente pode obter algo, né? Mas o amor também deve impulsionar a nossa entrega, para que a gente possa viver a palavra de Deus, porque quando a gente ama, a obediência se torna possível. Amém? E aí a gente chega na nossa viagem. Volta lá. Lembra que eu falei que a gente ia viajar de Israel até a Turquia, né? A gente vai ter que fazer... Põe a próxima. E aí para na próxima. Vamos para a Turquia agora. Lembra que a gente tem que fazer uma autoanálise, né? Porque afinal de contas, entendendo a necessidade do Shema Israel, de ouça ao Israel, nós devemos amar o Senhor nosso Deus com toda a nossa força, a gente tem que fazer um diagnóstico da nossa intensidade desse amor, né? Uma vez Jesus fez esse diagnóstico da intensidade do amor para Pedro, no momento mais difícil da vida dele. Qual foi o momento mais difícil da vida de Pedro? Né? Pedro tinha acabado de rejeitar, né, o Senhor. Ele tinha prometido para Jesus, não sei se vocês se lembram, que ele nunca o negaria. E aí quando Jesus está ali sendo morto, né, ele acaba fraquejando e ele nega o Senhor algumas vezes. E aí a Bíblia fala que ele chora amargamente e se afasta ali da cena. O próximo reencontro de Pedro com Jesus, né, eu não vou ler para ganhar tempo, mas está em João capítulo 21, versículos 15 a 17. Jesus já ressuscitou. E aí Jesus está ali fazendo um assado de peixe na praia e Pedro está pescando. E ele está pescando junto com os outros discípulos. E os outros discípulos percebem que Jesus estava na praia. A Bíblia fala que Pedro lança as túnicas dele de pesca, se joga na água e vai até o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Olha a dureza e a profundidade dessa pergunta. Pedro tinha acabado de rejeitar Jesus, negar Jesus, diante de todo mundo ali, no cenáculo, quando Jesus estava sendo crucificado. E aí Jesus olha bem nos olhos de Pedro, Jesus ressuscitado, e fala assim: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala assim, ele deve ter olhado para baixo, né? E falado assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus fala o que para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Só que Jesus repete a pergunta. E na 3ª vez a Bíblia fala que Pedro se entristeceu. E tem um jogo de palavras aqui, que eu não vou entrar em detalhes tantos, mas... porque o amor é traduzido de diversas formas do grego para o português, né? Porque tem várias formas de amor. Tem amores mais intensos, tem amores menos intensos. E na 3ª vez, Pedro, ele entende que Jesus estava querendo diagnosticar ali o volume do amor, a intensidade do amor. Porque nas primeiras vezes que o Senhor pergunta para Pedro, Pedro responde que ele estava amando com o amor de Deus. Na 3ª vez ele rebaixa esse amor para o amor homem contra homem. O amor do amigo, o amor que não é sacrificial. Por quê? Porque Pedro tinha entendido que ele não tinha sido... o volume do sacrifício não estava tão alto. Porque quando ele podia correr o risco de ser morto, ele negou. Então ele não estava com amor sacrificial. Só que ele rebaixa, né, a tradução do amor para o amor do amigo. E aí Jesus é muito maravilhoso, porque Jesus fala assim: mas Pedro, fica tranquilo que você vai ter uma segunda chance, porque um dia você vai se sacrificar por mim. E a gente sabe que pela tradição,
Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E por que ele foi crucificado de cabeça para baixo? Porque ele falou assim: eu não sou nem digno de morrer como meu Senhor morreu. E isso nos leva para essa cidade aqui, na Turquia. Essa cidade, irmãos, chama Laodiceia. E agora sim, é o último texto que a gente vai ler, que está em que está em Apocalipse, no capítulo 3, nos versículos 13 a 18. Mas a gente vai... Segura aí que é só uns minutinhos aqui que eu preciso explicar para vocês. Esse contexto aqui ele é muito rico. Apocalipse capítulo 3, versículos 13 a 18. O que era Laodiceia na época bíblica? Laodiceia na época bíblica, né, só para os irmãos se localizarem, Éfeso fica no litoral da Turquia. Laodiceia fica um pouco mais para dentro. Ela era como se fosse uma São Paulo daquela época. Laodiceia se juntava com uma outra cidade que era bem ali do lado, formava uma grande região romana, uma outra cidade chamada Hierápolis. E essas duas cidades, elas eram muito ricas, muito ricas. Eram as cidades mais ricas de toda a Ásia. Por quê? E de onde vinha tamanha riqueza? Essa era a cidade dos bancos da época. Então era uma cidade que tinha muito ouro. Além de ter muito ouro e muitos bancos, essa cidade também tinha acabado na época, né? Era um polo científico. E diversas coisas eram estudadas ali, porque ali tinha muitas faculdades, muitos teatros, muitos elementos de infraestrutura que não tinham em outros lugares, porque era uma cidade de fato muito rica. Uma das coisas que tinham ali era o desenvolvimento de uma indústria têxtil. E a indústria têxtil daquela cidade foi muito conhecida por aprender técnicas de tingimento de lãs, coisa que na época não era tão comum. E isso tornou aquela cidade um polo têxtil. E além de tudo, eles tinham uma série de estudos a respeito da medicina. Claro que a medicina daquela época era um negócio bem rudimentar, mas era a ciência que eles tinham. E em particular, foi ali que surgiu um negócio que existe até hoje, que chama colírio. Foi lá que foi desenvolvido um negócio que chama colírio. Então essa cidade era conhecida por isso, por ter ouro, por ter roupa e por ter colírio. E um último ponto super curioso dessa cidade é que ela não tinha água. Ela não tinha água. Uma outra fotinho. Olha só que bonito. Isso aqui é hoje, né? Então imagina naquela época. Esse é um anfiteatro, né, nessa cidade. Muito lindo. Muito lindo. E olha que interessante. Eles não tinham fontes de água potáveis. Mas, a alguns quilômetros dali, tem um dos lugares mais bonitos de toda a Turquia, que é esse aqui, ó. O que é esse lugar aqui? Não sei se alguém já viu uma foto. Esse lugar chama Pamukkale. Pamukkale ou Pamukkale. É um dos lugares mais bonitos de toda a Turquia, onde você tem umas montanhas de sal e você tem fontes de águas térmicas nascendo naturalmente, piscinas naturais de água fervente que vem dali. Essa cidade fica mais ou menos uns 100 quilômetros de Laodiceia. E o que eles faziam naquela cidade? Olha que loucura. Eles pegavam a fonte de água de Laodiceia, dado que Laodiceia em si não tinha água, eram as águas térmicas desse lugar. E uma coisa curiosa sobre Laodiceia é porque depois, quando eles passavam pelos aquedutos que tinham naquela época, a água ela vinha muito quente, mas ela chegava morna. Ela não chegava fria, ela chegava morna. Então Laodiceia era conhecida por ser uma cidade onde a água era morna. Ela não era nem fria e ela não era nem quente, porque ela pegava a fonte de uma água quente, muito quente, e ela chegava não fria o suficiente, porque se ela viesse de uma água fria, continuava fria, mas ela vinha de uma água muito quente e chegava morna. Então era isso pela qual a cidade era conhecida, e era isso também pela qual a cidade se orgulhava. Mas olha o que Jesus fala a respeito da igreja que está em Laodiceia. Olha como é curioso, né? A igreja que está em Laodiceia,
é apontada por Jesus da seguinte forma. Apocalipse, capítulo 3, versículos 13. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Shema, igreja. Ouça, igreja. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Eu sei de tudo que você faz. Você não é nem frio e você não é nem quente. É o jogador brasileiro descendo a escada do vestiário depois de perder para o Uruguai. Mas porque você é como uma água morna. Ele está usando o quê? Um elemento que para eles eram totalmente conhecidos. Eles estavam entendendo perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Mas porque você é como uma água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz, eu sou rico e próspero. De fato eles eram. Era a cidade mais rica da sua época. E certamente entre os membros da igreja deviam ter pessoas muito ricas. E era o orgulho daquela igreja, daquela cidade. E Jesus fala, não preciso de coisa alguma, é o que você diz, porque você se acha rico. E você não percebe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O que eles tinham na cidade? Hospital oftalmológico e indústria têxtil. Mas Jesus está falando que eles eram pobres, cegos e nus. Eu os aconselho a comprar de mim ouro, não o ouro aí que está na cidade, mas o ouro purificado pelo fogo, e então você será rico. Eu aconselho, compre também de mim roupas brancas, para que você não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos seus olhos, a fim de que você venha a enxergar. Olha que loucura. O cara que aparentemente tinha o ouro, a roupa e o colírio e a água morna. Jesus está falando assim, a água morna eu vomito. Você é pobre, você é nu e você é cego. Por quê? Porque você está olhando para aquilo que você pode ver. A igreja de Laodiceia valorizava aquilo que eles poderiam ver. Jesus está dizendo, se eu colocar os olhos espirituais, eu não vejo nada em você. Nos olhos naturais vocês parecem estar muito bem, parecem estar abençoados, parecem estar felizes, parecem ter dinheiro, parecem ter saúde, parecem ter orgulho próprio. Vestimenta fala muito sobre orgulho próprio. Mas nos olhos espirituais, vocês não são ricos para com Deus. Vocês não têm o respeito perante mim, só perante as pessoas, que é a roupa. E você não está conseguindo enxergar aquilo que o meu olho consegue enxergar. Por quê? Porque a identidade deles era diferente da identidade de Deus. Aquilo que eles valorizavam era diferente daquilo que Deus valorizava. Porque o que Deus olhava como riqueza não era o que eles olhavam como riqueza. O que eles entendiam como saúde não era o que Deus entendia como saúde. O que eles entendiam como felicidade não era o que Deus entendia como felicidade. Por quê? Porque eles estavam fixando os olhos naquilo que era natural. E quando a gente entende que a gente tem que acumular tesouros no reino dos céus, não é que a gente não vai trabalhar porque segunda tem um boleto para pagar, mas a gente entende qual que é o nosso alvo verdadeiro. Onde que a gente tem que colocar força. Não que a gente não tenha que se esforçar no nosso trabalho, mas a nossa força, a intensidade do nosso amor tem que ser na identidade de Deus. Valorizar aquilo que Jesus valoriza, ver aquilo que Jesus quer ver, vestir a roupa que Jesus quer que a gente vista e olhar com os olhos de Jesus. É uma redefinição de senso de valor.
é uma redefinição daquilo, o que eu de fato valorizo. E eu quero valorizar aquilo que Deus valoriza para mim, para a sua vida. E eu quero que a gente valorize aquilo que de fato Deus valoriza para mim e para a sua vida. Porque aí sim a gente vai estar com o coração cheio de amor, pulsando com intensidade, com paixão, né? com força, porque a gente tem que amar o Senhor com toda a nossa força. Vamos orar, né? E o pessoal do louvor, enfim, quiser voltar. E qual que é o nosso ponto aqui, né, de oração? E qual que é o nosso foco, né? Que o Senhor quer nos ensinar? Que a gente possa estar com o coração olhando para a direção certa. Que a gente de fato valorize, né, o Senhor como nosso tudo, como nosso alvo. De novo, não que a gente não vai cumprir os nossos, né, as nossas necessidades e não vai entregar o nosso melhor naquilo que é natural, mas que a gente possa mirar na direção certa, porque um dia tudo passa, né? Um dia a coroa corruptível, né, que o vencedor, o medalhista olímpico, né, as 23 medalhas de ouro do Michael, 23 medalhas, perdão, do Michael Phelps, acho que são 19 de ouro, todas elas vão ser comidas pela traça, pela ferrugem, vão ser roubadas. Mas aquilo que a gente acumular como tesouros em Deus, isso nunca vai ser perdido. Isso nunca vai ser perdido. Porque aquilo a que Deus valoriza, isso é o que dura para sempre. E é isso que a gente tem que amar, né? E que a gente possa ser como Pedro, dizer o seguinte: Senhor, eu quero te amar sacrificialmente. Eu sei que hoje talvez, e eu falo isso por mim, hoje talvez a intensidade do meu amor tá meio o Brasil nas quartas de final. Mas eu quero queimar de paixão. Não precisa ser como o Uruguai que bateu lá no cara da arquibancada. Mas eu quero queimar de paixão. Eu quero amar o Senhor. Eu quero, né, valorizar o que o Senhor valoriza. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio, Pai, que é termos um Deus de amor. Um Deus, Senhor, que não nos condena pelo fato de que outrora, Pai, o nosso amor não brilhou como deveria, Pai. Porque, Senhor, assim como Pedro, Pai, ainda que a gente não tenha te negado com as nossas palavras, talvez muitas vezes a gente o negou com as nossas ações, Pai. Porque em oportunidades que nós tivemos de escolher morar na Tua casa, como Davi orou, nós optamos, Deus, por navegar nas nossas distrações, Pai. E nós queremos lhe pedir perdão, Pai, porque muitas vezes nós não escolhemos Deus, Pai, como tantas vezes a gente canta aqui, mas a gente escolhe tantas outras coisas, Pai, com mais facilidade. Quantas vezes, Pai, a gente escolheu, Pai, navegar pelas nossas distrações à noite, passar tempo, Deus, com coisas que muitas vezes nem são recomendáveis, Pai, e aí a gente se cansou na hora que era para ter um tempo de intimidade contigo, Pai. Mas assim como Pedro, Pai, nós queremos receber do Senhor essa segunda chance, Pai, a ponto da gente poder olhar para o Senhor e dizer: sim, Pai, eu sei que outras vezes, Pai, eu não te amei como deveria, Pai, mas agora eu quero aprender a me sacrificar, agora eu quero aprender a ter esse amor, Deus, como aqueles jovens moravianos que falavam assim, que o cordeiro imolado receba como sacrifício a minha vida, Pai. Que a minha vida, Pai, seja uma vida, Pai, que alegre o teu coração, a ponto, Pai, do Senhor ter um sorriso para nós, Pai, e falar assim: olha aí o meu filho, como ele me ama, como ele me busca, como ele arde, Pai, de paixão, de amor, Pai. Que possamos, Pai, comprar de fato do Senhor, Pai, hoje e sempre, Pai, o ouro refinado, Pai, pelo fogo. Pai, que possamos ter, Pai, o teu colírio a ponto de que escamas, Pai, caiam dos nossos olhos, e de forma que a gente, Pai, não seja mais petrificado, Deus, pelas coisas desse mundo, e a gente, Pai, possa olhar para o Senhor, Pai, com uma saúde na nossa visão, Pai, e entender que o Senhor, Pai, é digno, Pai, do nosso tudo. O Senhor é digno, Pai, de todo o nosso amor. O Senhor é digno de
toda a nossa intensidade, Pai, porque não queremos ficar apáticos, não queremos ficar imóveis, Pai, enquanto o mundo se corrompe, enquanto, Senhor, o reino das trevas, Pai, cresce, Deus, e rouba crianças, rouba jovens, rouba, Senhor, o mundo da internet, rouba os nossos amigos, muitas vezes até tenta roubar os nossos familiares, mas nós queremos declarar, Pai, em Ti, Pai, que a nossa casa não será alvo de Satanás, Pai. Nós queremos declarar, Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos declarar, Pai, que vamos sim amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade, com toda a nossa força, Pai. Que essa igreja, Pai, possa queimar sempre de amor por Ti, Pai. E o Senhor receba, Pai, de fato o nosso coração como uma oferta de sacrifício vivo, Senhor, santo, intenso, agradável ao Senhor, Pai. Que nosso coração não seja morno, Pai, muito menos frio, mas que ele seja quente, Pai, como aquelas águas que nós vimos, Pai, maravilhosas, lindas, Pai, onde o Senhor, Pai, possa de fato nos fazer navegar, Pai, no Teu Espírito, no caminho por onde o Senhor quer nos levar, Pai, e a gente possa Te glorificar em todo tempo e em todo lugar, Pai. Recebe, Senhor, nosso louvor com toda a nossa força, Pai, que possamos cantar para o Senhor com intensidade, com força, com alegria, porque o Senhor é digno, Pai, do nosso amor, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus tocou meu coração e quando Ele toca, Ele sabe o que Ele faz. Eu não sei, mas Ele sabe. Obrigado pela palavra. E de fato o amor é tudo, né? E eu gosto muito, rapidamente, quando Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele fala dos dons espirituais. E são coisas maravilhosas que todos nós devemos buscar, almejar, querer ter, porque ele fala de dom de cura, dom de fé, dom de realizar milagres, dom de palavra de conhecimento. Sabe o que é palavra de conhecimento? É eu olhar, por exemplo, para o João ali e Deus me revelar algo que ninguém sabe, só Ele sabe. Quer dizer, é um negócio tremendo isso. Então ele fala de coisas que devem ser almejadas por nós de uma maneira intensa. Mas aí no fim, o último versículo, capítulo 12, ele fala: mas agora eu vou lhes mostrar um caminho mais excelente. Ou seja, tudo isso aí é legal, e é quando ele apresenta o amor. Então olha a importância do amor. Inicialmente o amor a Deus e depois o amor a nós, ao nosso próximo. Mas o que Deus tocou no meu coração, muitos ouviram, mas deve ter gente aqui que não ouviu e precisa ouvir. Quando foi a primeira vez que eu vi um mezuzá na minha vida. Então vocês lembram o que é mezuzá, né? Aquela coisinha que tem na porta dos judeus. Tem mais de 37 anos isso. E nesta época, eu e Lídia, nós estávamos há 7 anos e meio, quase 8, tentando ter filhos. E simplesmente nós não conseguimos. Ela foi operada, eu fui operado. Se tem um negócio que eu não desejo para ninguém, e o Beto que está ali sabe, é tratamento para ter filho. Pensa num negócio frustrante. Você vai para shopping, parece que todo mundo tem filho, só você que não. E aí você olha, gente simples, então tem 10, você queria ter um só, e não consegue, né? Então é difícil, 7 anos nessa luta, e vai para um médico, vai para outro, agora vai dar certo, agora vamos conseguir, e nada. Até que fomos num médico que estava meio famoso, saindo nas revistas e tal, e coisa. E eu e ela passamos por consulta e o cara praticamente parecia um físico, um matemático. Ele só falou de probabilidade, olha, fazendo isso, a chance é essa e tal. Nós saímos da consulta, eu olhei para a cara da Lídia e eu falei: estou fora, não quero mais. Como assim não quer mais? Falei, vamos adotar uma criança. Deus não quer nos dar, nós não éramos cristãos, quer dizer, éramos cristãos, mas não conhecíamos ainda esse Deus vivo, e caminhamos em direção à adoção. Tudo, montamos o quarto da criança. O quarto da criança estava montado. E quando o quarto da criança estava montado, entre algumas coisas, essa minha louca chamada Lídia falou assim para mim: então, eu vi que é possível amamentar sem gerar.
e eu quero. Eu falei, o quê? Amamentar sem gerar. E eu quero ir num médico só para trocar uma ideia sobre esse tema. E aí entrou esse judeu, Carlos Xerez, era o nome dele, e nós fomos lá simplesmente para falar sobre isso. E foi quando eu vi o mezuzá na porta dele, quer dizer, em todas as portas. Olhei aquilo e falei, o que será que é isso aí? Tinha a menor ideia do que era aquilo lá. Entramos, sentamos na frente dele e eu falei, olha, doutor, é o seguinte, porque ele também fazia tratamento e tal. Ah, vocês não conseguem ter filho? Não. Eu falei, não, isso já está resolvido. Nós vamos adotar, a criança está a caminho, o quarto está pronto, mas a minha simpática disse que é possível amamentar sem gerar e ela quer. O cara, numa tranquilidade, falou assim, pois é, eu só vi isso em literatura. Como que diz, eu nunca vi isso na prática, mas li em algum lugar que talvez possa. E aí, bom, então o que faz? Toma esse remédio, toma isso, faz aquilo e tal, e fomos para casa. Deu, acho que 2 semanas por aí, né, Li? 2 semanas. Ela começou a ter o colostro. Quem é mãe sabe o que é, aquele pré-leite, né? Um pouquinho antes do leite. Aí eu falei, mas a criança não chegou ainda. Liga para o médico. Ligamos para o médico, tô com colostro, mas a criança ainda vai demorar 1 semana ou 2 e tal. Aí o médico falou, não, então suspende a medicação e vamos aguardar. Suspendeu. Passaram acho que mais umas 3 semanas. Era um sábado, eu nunca vou esquecer. A Lídia virou para mim e falou, então, eu queria fazer um teste de gravidez. Falei, você não vai fazer não. A gente tinha feito para mais de 20. E era sempre frustrante. Era um dia jogado no lixo, toda vez que a gente fazia, porque vinha negativo. Mas você convence alguma mulher decidida? E eu falava que não e ela que sim, eu que não e ela que sim. Conclusão, o tontão foi comprar. Compramos e deu o quê? Positivo. Falei, tá errado. Voltei e comprei outro. Fizemos, deu positivo, tá errado. 3. Fizemos 3 testes no mesmo sábado. E ela estava grávida. Então, por que Deus me pediu para contar isso? Porque talvez você está aqui hoje e está esperando por algo. Eu não sei exatamente o que é. Mas sei que Ele sabe, porque eu também estou esperando por coisas. E saiba que, de uma maneira sobrenatural, isso vai acontecer na sua vida. Isso vai acontecer na sua vida, porque para nós, que o 1 mais 1, por enquanto, só dava 1, né? Porque a palavra de Deus que nós vamos deixar, a sua mulher vai se juntar ao seu marido e será 1. Então, passamos quase 8 anos na nossa conta matemática, 1 mais 1 estava dando 1. E com a presença de Deus e o agir de Deus, o nosso 1 mais 1, estamos em 12 hoje. Tivemos 3 filhos, 4 netos, 2 noras, 1 genro. Então, continue esperando em Deus. Esteja preparado para o que Ele vai fazer na tua vida. Amém? Obrigado pela palavra. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor.